Boa noite. Boa noite. Beijinho no coração de todo mundo, né? Desculpa não. Muita paz. Então nós vamos agora fazer a nossa oração para passar a palavra para a Silvia, que é a oradora da noite. Vamos buscando a nossa paz íntima, resgatando a nossa serenidade, a tranquilidade, a libertação da correria do dia, do calor, para que possamos estar aqui de corpo e de alma. E nós te agradecemos profundamente, Pai amado, mais esse dia. Abençoe a cada um de nós, os dois planos da vida aqui presentes. Auxilia-nos, Pai, a ampliar a nossa capacidade de entendimento, ampliar as nossas emoções positivas, para que com a razão, com o sentimento, possamos aprender a absorver a mensagem que a Sílvia nos traz. Ajude-nos a perceber a vossa presença, o vosso amor dentro de cada um de nós. Que nunca nos falte a paz, a alegria, a vontade de viver, o objetivo da vida. E a Ti, Jesus, Mestre, amigo incondicional de nossas almas, também a nossa gratidão, por estar conosco, nos acompanhando, nos iluminando, promovendo a nossa evolução. Aos mentores da casa, aos nossos anjos guardiães, também agradecemos profundamente por tudo que somos, por tudo que já alcançamos. E com profunda alegria em nossas almas, rogando as vossas bênçãos sobre a nossa amiga e irmã Sílvia, nós vamos iniciar então os estudos da noite. Nós vamos iniciar a oração Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como perdoamos a quem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal e da prática de todo o mal. Vós o podeis, Senhor, porque vosso é o reino, o poder, a glória, a ternura, o aconchego, a misericórdia, a justiça e todos. Muita paz em nossas mentes e em nossos corações. Essa é a nossa amiga Silvia, companheira, irmã. A Silvia frequenta lá o Luz e Amor, é médium, né? E hoje então ela vai falar sobre mediunidade, que é uma coisa que ela também tem experiência, tá? Fica à vontade. Boa noite a vocês. Boa noite. Bom, como a Célia disse, é um assunto que eu já estudo há alguns anos. Eu trabalho lá no Luz e Amor, no nosso COIM, no nosso Centro de Orientação e Educação Mediúnica, então a gente trata muito do assunto de mediunidade. Então a Célia me ligou e pediu que a gente falasse a respeito de mediunidade com Jesus. Então é um tema interessante, daria para a gente falar muito tempo, e eu vou tentar falar aqui rapidamente. Primeiramente, o que é médium? Né? Médium, lá no livro dos médiuns, a pergunta 159, o item 159, diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, toda criatura que sente a influência, a presença, sente que jeito? Sente fisicamente, sente dentro dele mesmo, como uma voz, como uma presença, como um arrepio, alguma coisa nesse sentido, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, quer dizer que quem é médium, quem tem essa faculdade mais ostensivamente,
moralmente, não tem nenhum privilégio. Todo mundo é capaz de ter essa faculdade e a terá, né, ostensivamente no futuro, quando a gente conseguir se desenvolver moralmente mais, esse será um sentido constante na nossa vida, esse sexto sentido, que é a mediunidade, fará parte de nós mesmos. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se dizer, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médicos. Quer dizer, o que o Kardec fala? Que quase todo mundo tem, sente, tem essa faculdade. Ele fala isso. Mais ou menos. Então, todos somos médiuns, porque todos nós sofremos a influência dos espíritos, né? Nós somos influenciados pelos espíritos, então isso nos faz médiuns. Algumas pessoas têm isso de maneira mais ostensiva, ou seja, ele sente mais a presença dos espíritos, ele consegue enxergar o espírito, consegue ouvir o espírito, o espírito falar através dele, escrever, o espírito escrever através do médium. Então isso daí é a mediunidade de maneira mais ostensiva. Mas de maneira mais ampla, a gente diz que todo mundo é médium. Porque quem de nós já não passou por algum momento, chegou num lugar e que sentiu às vezes aquele ambiente mais pesado, sentiu os fluidos de uma pessoa que talvez está passando por uma depressão, por uma tristeza, sentiu que aquela pessoa, só de olhar, você já sentiu a tristeza no olhar daquela pessoa. Então tudo isso aí são percepções que a gente tem, que a gente consegue, como médium que somos, e estamos desenvolvendo esse outro sentido que fará parte de nossa vida, mas quando a gente estiver mais desenvolvido, todo mundo vai ter essa faculdade ostensiva. Então, mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade, então, é a faculdade humana pela qual se estabelecem a relação entre os homens e os espíritos. Então, a prática da mediunidade é essa. É o médium, a criatura que tem a capacidade de perceber os espíritos, entrar em contato com esses espíritos, né? Contato mais ostensivo, exercendo a faculdade da psicofonia, que é aquela que o espírito fala através do médium, da psicografia, da vidência, da audiência. Ou mesmo aquelas faculdades menos ostensivas, a percepção, o sonho premonitório. Às vezes a gente tem criaturas que têm capacidade de ler a alma de outra pessoa, né? Consegue enxergar, assim, não sabe muito bem o que é, mas consegue perceber o sentimento das pessoas, né? É uma faculdade natural, inerente a todo ser humano, porque todos nós encarnados temos, nem que seja um germe dessa faculdade, por isso não é privilégio de ninguém. Não é porque a pessoa é médium que ela é mais ou menos, que ela seja mais ou menos moralizada. A faculdade mediúnica, a mediunidade, ela é neutra em si mesmo, essa faculdade. Quem vai qualificar essa faculdade é o uso que o médium, que a criatura que tem essa faculdade vai fazer. Se ele direciona ela para a prática do bem, ela será uma faculdade positiva. Mas se ele direciona para a prática do mal, né, ela será uma faculdade, será mal exercida. O Espiritismo vê a mediunidade como uma oportunidade de servir, de praticar a caridade. Então o Espiritismo ele tem essa ideia bem particular, né? Porque a gente sabe que o fenômeno mediúnico é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Desde que o mundo começou a existir, que o homem pratica essa comunicação com o superior, com as entidades, com as divindades. Então foi o Espiritismo que inventou a mediunidade, nem foi o Espiritismo que inventou os médiuns, né? E o Espiritismo tem essa característica. Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, os espíritos trouxeram essa máxima,
que a gente deveria utilizar a mediunidade como uma oportunidade de serviço e de prática do bem e da caridade. Então, a doutrina dos espíritos, a doutrina que Kardec codificou, ela tem isso como norte, utilizando a mediunidade na prática do bem. Aí a gente vai ratificar o que a doutrina espírita fala com uma frase de Joana de Ângeles. A educação das possibilidades mediúnicas e a sua aplicação devem objetivar os fins nobres a serem alcançados. Quer dizer, nós temos a faculdade mediúnica, devemos educá-la, né, e devemos aplicá-la em fins nobres. Que fins nobres são esses? A ajuda, o socorro, a caridade moral, emocional, de todas as criaturas que necessitam da nossa faculdade mediúnica. De que forma? Recebendo os espíritos sofredores no nosso instrumento, com o nosso corpo, somos médiuns, então a gente sente no corpo, né? E passando essa mensagem, consolando, confortando, levando orientação, porque se todos nós somos médiuns, mesmo aquelas criaturas que não têm a mediunidade ostensiva, têm a capacidade de levar orientação, levar uma palavra amiga, levar paz, tranquilidade em todos os lugares por onde ela passar. Porque mesmo que a gente não consiga dar uma comunicação através do espírito, todos nós criaturas, temos em torno de nós uma aura de fluidos positivos ou negativos, dependendo da maneira como a gente pensa ou age. Então, se a gente está elevado, se a gente está buscando o bem do próximo, o bem da gente mesmo, essa aura nossa vai ser positiva e nós vamos inundar os ambientes em que a gente frequenta com essa energia mais positiva. Então, nós estaremos saneando aquele ambiente em que a gente está passando. A utilização dessas forças que enriquecem a existência humana necessita ser orientada para atividades dignificantes que se destinem ao serviço de amor ao próximo, transformando-se em qualidade de alta significação. Então ela fala assim que a gente, utilizando essas forças, a gente tem que usar essas forças a serviço de amor ao próximo, praticando a caridade em alta significação. Porque muitas vezes a gente fala caridade, a gente pensa só naquela caridade que é a beneficência, que é aquela mais fácil de enxergar, que é o prato de sopa, o pedaço de pão, o agasalho. Isso é muito necessário, porque a gente vive em um país em que a necessidade é grande, mas a gente não deve esquecer daquela outra caridade, que é a caridade do respeito, a caridade da fraternidade, do respeito ao sentimento, ao pensamento do próximo, né? O perdão das ofensas, a indulgência, tudo isso são a caridade moral que a gente fala, né? Então a gente deve utilizar essa força, essa mediunidade, esse dom, né? Para enriquecer a existência humana com esses valores. A mediunidade a serviço de Jesus é veículo de luz, de seriedade, dignificando o seu instrumento e enriquecendo de esperança e de felicidade todos aqueles que lhe servem. Viana de Carvalho. Aqui então, o Viana aprofundou um pouquinho mais. A gente está falando ali, a Joana de Ângeles falou a respeito dos sentimentos positivos, da caridade mais ampla, e aqui o Viana nos fala o seguinte: a mediunidade a serviço de Jesus. O que vem a ser essa mediunidade a serviço de Jesus? Né? Ela tem que ser uma faculdade que se espelha nesse amor encarnado
que encarnou na terra para mostrar exatamente o que é o amor, que é Jesus. E nós, espíritas, somos cristãos. Nós temos a certeza que Cristo veio à terra para sinalizar o caminho que deveríamos percorrer para que pudéssemos chegar mais rapidamente à evolução mais rápida, para que a gente pudesse ser um dia espíritos puros. Então é só seguindo Jesus, ou seja, seguindo os ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus exemplificou, é que a gente vai chegar a ser espírito puro um dia. Certo? Então é isso que ele quis dizer. Por que eu digo nós espíritas? Porque Kardec ele falava para o mundo ocidental. E o mundo ocidental conhece Jesus Cristo. A gente sabe que no Oriente, Jesus, as pessoas não conhecem Jesus. Não sabem nem quem é Jesus. Mas lá existem mensageiros, existem missionários que levaram o mesmo ensinamento que Jesus levou. Então essas criaturas também têm o mesmo norteamento moral que a gente. Mas como nós moramos no Ocidente, nós somos espíritas, e como espíritas somos cristãos, Kardec utiliza os valores cristãos para nortear o trabalho mediúnico. Aí eu botei uma figura de Jesus, uma figura forte, né? Jesus curando um leproso. A gente imagina que é uma criatura muito elevada para que entrar em contato. Hoje a gente não consegue imaginar o que seja essa doença. Mas há 2000 anos atrás, e mesmo até a década de 50, do século passado, ela era uma doença altamente contagiosa, em que as pessoas tinham que se segregar. Então, uma pessoa que tinha essa doença, ela ia, na época de Jesus, ficava no Vale dos Leprosos e ninguém se aproximava. E lá no nosso século aqui, pertinho agora, 50 anos atrás, ia-se para os leprosários, ficava internado lá, nunca mais via sua família, era como se tivesse morto em vida, que de lá ele ficava só lá. Então Jesus, ao entrar em contato físico com essa criatura, ele mostrou a lei maior do amor, né? Aí eu disse que Kardec ele utiliza os ensinos de Jesus para nortear a prática da mediunidade. Então, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele pergunta para os Espíritos assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu acho que é a resposta mais curtinha que os Espíritos deram a Kardec. Eles respondem simplesmente: Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu. E a gente tem notícia, nós da doutrina dos Espíritos, através de Chico Xavier, que ele é o governador do planeta. Quando a Terra foi, quando a estrela explodiu, que surgiu o Big Bang, que começou a formação da Terra, Jesus já era Cristo. Ele já era um espírito superior. Então vocês imaginam a grandeza desse espírito, e esse espírito ter que querer, né, voltar à Terra, encarnar aqui e trazer todo o seu ensinamento de amor, a grandeza dessa criatura, desse espírito superior que é Jesus. Então, a gente imagina, mas como que eu vou poder ser como Jesus? Se Jesus, quando da formação da terra, Jesus já era o Cristo, quer dizer, como que eu vou, como é que eu posso ser, ele é meu modelo, como eu nunca vou conseguir ser como ele? Hoje, a gente não consegue ser como Jesus, mas a gente já tem um modelo, a gente já tem um ponto de referência a que a gente deve chegar. A gente está aqui atrás na caminhada, mas a gente sabe tudo o que Jesus nos ensinou e o que a gente deve fazer, né? E Jesus, ele era a encarnação da caridade.
mas da caridade na forma mais ampla. E lá no Livro dos Espíritos também, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a gente conseguindo essa prática, mesmo que de forma imperfeita, a gente vai conseguir se aproximar mais do modelo que é Jesus, não é? Então, a gente ter benevolência para com as faltas do outro. Saber que o outro está vivendo um momento complicado, que muitas vezes ele é agressivo porque ele está passando por uma dificuldade e tem criaturas que reagem dessa forma, agressivamente. É ter essa compreensão, é ter indulgência para com a falta, né, daquela criatura, para que saber que aquela criatura está passando por uma dificuldade e não ser indulgente para com o erro. O erro não, o erro a gente sabe que é errado e a gente não quer, mas a gente sabe que se a criatura errou é porque ela não sabia fazer diferente, né? Indulgência para as imperfeições alheias é exatamente a mesma coisa. Quem de nós é perfeito? Quem de nós nunca errou? Quem de nós, ao passar por uma dificuldade grande, não reage de uma forma equivocada? Não é? Então a gente tem que ser indulgente para essas imperfeições alheias. E se essas imperfeições aconteceram, a gente tem que aprender a perdoá-las. Se pôr no lugar da outra pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, eu jamais faria isso. Às vezes a gente fala isso. Eu jamais seria capaz de cometer um assassinato. Eu jamais. A gente fala isso hoje. Mas vamos viver o que aquela criatura viveu para ver se a gente não teria a mesma reação. Isso é muito comum nas reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas, às vezes o espírito que vai se comunicar é um espírito equivocado, que errou, estacionado no mal, e ele vem contando as suas desventuras, e ele vem contando que assassinou alguém dessa ou daquela maneira. E quando a gente vai conversando com ele, usando de indulgência, perdoando as ofensas dele, sendo benevolente para com ele, a gente vai descobrindo que ele foi muito mais vítima num dado momento do que ele fez quando ele fez aquele assassinato. Ele fez aquilo porque ele teve todos os seus bens roubados, a sua família violentada, as suas filhas violentadas, mataram os seus filhos, mataram a ele mesmo. Será que a gente, sofrendo tudo isso, a gente também não reagiria no momento de ira dessa maneira? Não é? Então é a gente se colocar. Então é esse o sentido de que Jesus veio trazer para a gente. Jesus veio mostrar para a gente tudo isso, para a gente se colocar no outro. Quando Jesus é chamado na praça, que eles trazem aquela mulher adúltera até ele não fala uma palavra de condenação, nem para quem está querendo apedrejar a mulher e nem para a própria mulher que estava em erro. Ela foi pega, a gente imagina que ela deve ter sido pega em flagrante, né? Ela foi pega em adultério, né? Então o erro dela era flagrante. Ele não teve uma palavra para julgar nenhum deles. Ele simplesmente se agachou, pegou uma pedra e disse assim: atire a primeira pedra. Quem estiver isento de imperfeição, quem nunca errou. Então esse foi o exemplo que Jesus trouxe para a gente. E é esse o objetivo que a gente deve seguir. A gente conseguir fazer isso um dia. Hoje talvez a gente não consiga na totalidade. Mas um dia eu consigo, outro dia não, daqui a 2 dias eu consigo de novo. Até que um dia toda essa virtude vai se incorporar ao meu caráter. E eu vou fazer isso normalmente, sem precisar pensar muito.
Então, o que é mediunidade com Jesus? Mediunidade com Jesus, na verdade, é a prática da mediunidade, ou seja, a prática dessa comunicação, desse intercâmbio entre os espíritos e entre os mundos, colocando em prática a lei de amor. É sabendo que a gente está encarnado aqui na Terra, cada qual com as suas virtudes, cada qual com os seus erros, e a gente deve se tolerar, a gente deve se compreender, a gente deve, quando uma pessoa vem falar alguma coisa para a gente, alguma dificuldade que ela está passando, algum erro que ela cometeu, seja ela encarnada ou desencarnada, que a gente possa ouvi-la com o coração aberto. Porque muitos de nós que trabalhamos na reunião mediúnica, nós temos esse cacuete, vamos dizer assim. Quando a gente está na reunião mediúnica, a gente fala manso e a gente trata todo mundo de irmão. Meu irmão, né? Fala mansamente, dá bons conselhos, acolhe, abraça, não é? Na reunião mediúnica. Mas quando a gente vai conversar com uma pessoa lá fora, e a pessoa vem trazendo alguma dificuldade para a gente, muitas vezes a gente repudia. Muitas vezes, se a gente tem um pouco de verniz social, a gente até não fala nada, mas aqui dentro da gente causa uma certa repugnância àquilo que a pessoa falou. Então a gente tem que ser um só na prática mediúnica, tanto encarnado quanto desencarnado. A gente tem que aprender a olhar as mazelas das criaturas como se fossem nossas próprias. Então é essa que é a prática da mediunidade com Jesus. É utilizar a lei do amor, ou seja, é colocar-se amorosamente no lugar daquela criatura que está passando por dificuldade. É a vivência da caridade moral, da caridade material. Porque a gente sabe que quando a pessoa está com o estômago vazio, é difícil para ela ter ações nobres, ter ações fraternas, porque a fome dói, né? A fome dói, o frio dói, as necessidades físicas, elas nos escravizam muito. Então a caridade material é necessária. Mas a gente precisa ampliar a nossa consciência e conseguir enxergar que as mazelas, as necessidades espirituais doem tanto quanto a fome e o frio. E a gente não consegue entender isso. Quando uma pessoa sofre de depressão, quando uma pessoa sofre de solidão, quando uma pessoa sofre de um arrependimento, de uma mágoa, ela está tão machucada, tão necessitada quanto aquele que está faminto e com fome. Então nós temos que ter, todos nós, essa prática, essa vivência da caridade, tanto material quanto espiritual. É servir aos semelhantes, é a gente estar pronto a se doar a qualquer momento. Porque a mediunidade não é só no centro espírita que a gente exerce ela, é na via pública, é no trabalho. Evidentemente que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui da mediunidade ostensiva, aquela de receber espírito, de ouvir, de falar com o espírito, né? Mas aquela mediunidade que todos nós temos, aquela mediunidade que a gente percebe o outro, que a gente vê o outro, que a gente influencia o outro. Como que eu influencio o outro? Se eu sou uma pessoa positiva, alegre, que não julgo ninguém, eu estarei influenciando aquele outro meu colega de trabalho que muitas vezes é maledicente e vem querer fazer uma briga comigo, ele sabe que ele não vai adiantar. Então, em vez, eu influenciei ele, pelo menos naquele momento, para que ele não fizesse. Então é assim, é aprender a servir em todos os lugares onde nós estivermos. E se nós formos médiuns ostensivos, ainda mais no centro espírita, porque aí nós vamos ser instrumentos de comunicação dos espíritos. Aí a gente tem que estar com o nosso campo mediúnico encharcado de fluidos
fluidos positivos para receber essa criatura doente e necessitada. Certo? E de que maneira que eu vou fazer isso? Pensando bem, agindo bem, vivenciando o bem. Só assim que eu vou estar encharcada de fluidos positivos para que o Espírito possa encontrar em mim energias equilibrantes para poder ouvir o aconselhamento, ouvir as explicações do nosso companheiro doutrinador que está na minha mente. Certo? Com isso, a gente... Então, a gente, vendo todos esses valores, a gente percebe que ser médium acarreta uma grande responsabilidade, não é? Todos nós somos médiuns, então todos nós temos grande responsabilidade, todos nós, e principalmente nós que somos espíritas e que conhecemos de maneira codificada, de maneira que Kardec codificou de maneira sistemática a prática mediúnica. Ele nos mostrou o caminho, ele nos mostrou como conversar com os espíritos, que tipo de espírito existe, de onde viemos, para onde vamos. Então nós temos uma responsabilidade maior ainda, porque a gente tem todas essas informações que muitas outras pessoas que talvez praticando a mediunidade sem responsabilidade, ela pode alegar ignorância. A gente não pode, porque a gente já sabe, a gente conhece, pelo menos de ouvir dizer. Nós moramos num país, gente, abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Porque todas as cidades que a gente vai no interior, no rincão mais longe do Brasil, tem um centro espírita. Tem uma casa espírita, tem uma reunião espírita, numa fazenda no pé da serra, tem lá uma casinha que tem uma reunião espírita. Então nós somos abençoados por essas criaturas que nos antecederam e que trouxeram essa doutrina, que trouxeram esses ensinamentos para a gente. Então a gente não pode nem alegar a ignorância, porque se a gente procurar, a gente vai achar, né, esses ensinamentos. Então nós temos essa responsabilidade mediúnica. E essa responsabilidade mediúnica, Jesus, há 2000 anos atrás, ele já passou para a gente esses ensinamentos. Como exercer essa mediunidade responsável? Jesus já falou. Ele disse assim para os seus apóstolos: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Está lá em Mateus. Então, a primeira grande prerrogativa do médium espírita é: não se cobra nada, absolutamente nada, pela prática mediúnica. Porque quando Jesus falou isso, ele falou: curai os enfermos. O que ele estava falando? Do passe magnético, do médium de cura, do médium receitista. Quando ele falou do limpar os leprosos, era aquele magnetizador, aquele médium fascista magnetizador que consegue limpar o leproso. Ressuscitar os mortos, quer dizer, quando ele quis dizer isso, não é que a gente ia sair como ele, Lázaro, levanta e anda, não, mas ressuscitar, tirar da morte em vida. Quantas pessoas estão em morte e vida, quer dizer, vivem simplesmente por viver, não tem esperança, não tem vontade de viver, nada disso. Então ele falou: ressuscita esse povo, mostra para eles que a vida é do Espírito, que a vida é bênção, que a vida é oportunidade. Ele falou isso. Expulsai os demônios, ou seja, os espíritos obsessores. Vamos expulsar no sentido de traz para cá, esclarece essa criatura e encaminha ela para a vida. Não é expulsar, amarrar e jogar fora. Expulsar nesse sentido. E ele diz: dá de graça o que de graça você recebeu. Porque
Porque a mediunidade é um dom que a gente recebe de graça, não é? Se eu sou médium e eu não trabalho no bem, e os espíritos se afastam de mim, eu nada posso fazer com a minha faculdade, porque tudo que eu faço vem dos espíritos, não é? Então é isso aí. A mediunidade, quando vocês ouviram falar que uma pessoa é médium, ela não cobra um centavo de dinheiro para fazer nada. É tudo de graça. Para dar uma palestra. E tem mais uma coisa que é mais sutil. Porque muitas vezes o médium, como ele tem um sentido a mais, às vezes a comunidade enxerga ele como melhor, né? Então faz favores para ele. Então eu sempre costumo brincar assim, nem um queijinho mineiro, nem uma dúzia de ovos, nem um franguinho caipira, nem um lugar na fila do banco, né? Nem um favor diferente que você me faria para outra pessoa, um médico, não pode ser. Eu sempre gosto de brincar assim para que vocês possam entender. Porque muitas vezes a gente recebe não só em dinheiro, mas em valores, em deferências que a gente não merece, né? Por conta dessa mediunidade. Jesus falou também: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as cobras. Jesus, ele estava avisando para a gente que o mundo é difícil, não é fácil, né? Ele está dizendo isso. Ele está mandando a gente para meio de lobos, porque ele sabe que nós vivemos num mundo de expiação e prova, onde a maldade ainda prevalece. Mas ele fala para a gente ser prudente, para a gente perceber a maldade onde ela está. Mas simples como as pombas, que a gente receba essa maldade com a simplicidade e com o símbolo maior da pomba, que é a paz. Que a gente consiga levar a paz nesse mundo de expiação. Que a gente seja esse ponto que vai modificar esse mundo de expiação e prova. Pois ele diz assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Tem um aviso. Esse aqui é um aviso para nós espíritas, para a gente estudar a doutrina dos espíritos. Porque isso aqui, ele está dizendo assim, que muitas criaturas, muitos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, mas estamos falando de reunião mediúnica, vamos falar de espírito desencarnado. E eles vêm com a aura de espíritos superiores. Eles vêm, quando eu digo aura, eu quero dizer assim, fantasiados de espíritos puros, trazendo orientações. Então, para a gente tomar cuidado, para a gente não se seduzir com palavras bonitas, porque são espíritos enganadores, né? São espíritos pseudo-sábios, são espíritos zombeteiros que querem brincar com a nossa crença. E assim também como as pessoas, como os encarnados. Quantos amigos a gente tem, quantas pessoas a gente conhece, que muitas vezes a gente toma por pessoas boas, que estão querendo nos ajudar e às vezes nos atraiçoam. Então ele pede para a gente tomar esse cuidado, para a gente aprender a conhecer as pessoas e a conhecer os espíritos. Para nós médiuns é muito importante o estudo constante do livro dos médiuns, o estudo constante do livro dos espíritos, para que a gente conheça a escala espírita, para a gente conhecer que tipo de espírito está comunicando ali na reunião mediúnica. Porque olhar para as pessoas é fácil, porque eu tenho olhos, eu enxergo, a pessoa tem leitura corporal, conforme ela fala, a gente consegue saber se ela está me enganando ou não, se ela tem um jeito assim ou assado, a gente consegue enxergar. Com os espíritos não, os desencarnados não. O que vai trazer para a gente esse conhecimento é a gente ouvi-los e
conhecer a teoria de Kardec. Porque Kardec trouxe explicadinho para a gente que tipo de espírito, qual é a característica dele, como é que ele fala, qual é o assunto que ele trata, como que a gente conversa com ele. É só procurar ali na escala espírita que está no livro dos Espíritos. Tem lá. Tem os tipos de médiums lá no livro dos médiums. Então, essa frase aí é para que a gente, nós espíritas, não tenhamos preguiça de estudar a doutrina dos espíritos. É importante nós estudarmos isso. Porque se a gente está trabalhando com mediunidade, a gente tem que conhecer mais profundamente esse mundo espiritual. E então dará a cada um segundo as suas obras. Então, essa responsabilidade mediúnica, quando a gente trabalha com Jesus, se resume a isso. Será dado para a gente segundo as nossas obras, e não segundo as nossas crenças, não segundo as nossas palavras, nada disso, mas segundo o que eu fizer efetivamente, segundo o que eu sentir efetivamente. Como médium que sou, né? Tanto na reunião mediúnica quanto na minha vida social. Então não adianta eu vir aqui falar comigo se quando eu saio lá fora, o meu discurso ele não é o mesmo do meu agir, né? Que eu consiga ser uma pessoa só, falando e agindo. Porque muitas vezes a gente pensa que só vindo do centro espírita, a gente está encarnado nessa terra, que geralmente a gente encarna mais ou menos nos mesmos lugares, então a gente está encarnado aqui e a gente foi inúmeras vezes participantes de outras religiões que ensinavam que só o culto exterior salvava a gente, né? E às vezes a gente vem com a doutrina dos espíritos e custa entender isso, que não é vir no centro espírita, não é tomar paz, não é tomar água fluidificada, não é fazer o evangelho na casa da gente, a leitura do evangelho. Não é nada disso que vai fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça. O que vai fazer a gente evoluir e crescer são as nossas obras, o nosso entendimento do que é o amor ao próximo e a prática do amor ao próximo. É isso. A religião nos auxilia muito, porque ela nos explica o porquê que a gente tem que agir assim ou assado. E como nós somos seres sociais, nós precisamos de viver em sociedade e a gente busca os nossos pares para que a gente possa trocar ideias e, a partir daí, reforçar a nossa crença. Isso é importante. Mas não é só vindo exteriormente, porque senão nós seremos como os fariseus. Túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Não mudamos nada em 2000 anos. Mudamos de tempo, mudamos de carne. Mas o que importa é que a gente modifique interiormente, que a gente se reforme interiormente. Que é quando nós partirmos daqui e formos para o mundo dos espíritos, as pessoas nos reconheçam lá como nos reconhecem aqui. Para que a gente não chegue de lá e fique envergonhado. Porque deve dar uma vergonha terrível. A gente saber de tudo isso e continuar fazendo. Chegar lá e se já morreu, vai morrer 2 vezes de vergonha. Né? Então é isso que é a mediunidade, a responsabilidade mediúnica, do trabalho mediúnico com Jesus. E finalmente, gente, a regra áurea que Jesus nos deixou. Que regra é essa? Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então Jesus resumiu a doutrina dele aí. A gente fazer para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. E aí também está uma regra áurea para a gente praticar a tão falada na casa espírita reforma íntima. Porque é difícil fazer reforma íntima, não é?
Porque a gente não sabe muito bem o que é certo, o que é errado, será que eu estou agindo certo? Então, vamos fazer assim. A hora que eu for fazer alguma coisa, eu vou me pôr no lugar do outro. Eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu gostaria. Então é certo. Então eu posso fazer. Né? Porque se está bom para mim, vai estar bom para o outro. Né? Porque é assim que é. Ninguém quer o mal para a gente mesmo. Ninguém quer. Todo mundo quer o bem para si mesmo. Quer amor para si mesmo. Quer perdão para si mesmo. Quando a gente fala fazer ao outro, gente, é a prática das virtudes. É a prática das virtudes. Nós não estamos falando aqui da prática dos vícios. Porque senão essa regra também não vai valer. Porque a pessoa que é viciada em álcool, ela vai gostar de beber álcool. E se ela for dar para o outro, vai gostar também. Ela vai achar que está certo. Não é isso, é a prática das virtudes que Jesus falava. Porque Jesus, ele estava ensinando todas as virtudes que nós devemos cultivar. Ensinando de que jeito? Igual eu aqui falando, sem parar? Exemplificando. Ele exemplificou a cada minuto. Ele foi o médium de Deus a cada minuto. Ele ensinou perdão quando ele levantou a mulher adulta e falou para ela: vai, ninguém te apedrejou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Segue e não torne a errar para que não te aconteça coisa pior. Só isso. Quando ele mostra para Lázaro que a morte do corpo é de somenos importância, né? Que ele venceria a morte. Quando ele mostra para o cego que ele já tinha terminado a sua prova, ele podia recobrar a visão, né? Porque Jesus não curou todo mundo, ele curou alguns, aqueles que podiam ser curados, né? Então é esse a mediunidade com Jesus, gente. É a prática do amor, da lei de amor e de caridade que Jesus nos ensinou. Então é esse o trabalho do médium espírita. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então nós temos que buscar a prática desse amor. E na mediunidade mais ainda. Porque na mediunidade nós estamos trabalhando com fluidos, com energias, que elas se qualificam muito mais rapidamente do que a matéria. E a gente precisa trabalhar com isso de maneira equilibrada. E a gente só vai conseguir ter fluidos equilibrados no dia que a gente tiver uma atitude equilibrada, com Jesus sempre no nosso coração. Então é isso, Célia, que eu tinha para fazer. Alguém quer fazer uma pergunta?